A Bíblia está dizendo que Noé viveu mais de 900 anos, 950 anos e começou a ter filho com 500 anos de vida. Você acredita nessa informação? Não, eu não acho possível não. Você acredita que um homem começou a ter filho com 130 anos de idade, começou a ter filho com 130 anos e viveu 930 anos de vida? Não. Mas eu digo assim, mas você, particularmente, você acredita que seja possível, dentro da física ou química, por exemplo, que um homem consiga viver tanto tempo, 930 anos? Naquela época Deus, ele deixou acontecer, né? Noé viveu 900 e poucos anos, outras pessoas que viveram no antigo, né? Viveram esse período de anos, né? Agora, por causa do pecado, a humanidade está... E nessa época não tinha pecado? Existia pecado, mas só que Deus fez o homem para viver a vida eterna, né? E se existia pecado, como é que esses homens conseguiram viver tanto tempo? Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferreira e você está no canal Além da Fé. Saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você que está aí na região do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Para você que está fora do Brasil, por gentileza, recebe aí o meu cordial e fortíssimo abraço. Bom, estamos aqui no coração do Recife, no cérebro do Recife, para que a gente possa entrevistar algumas pessoas. E eu espero muito que nesta entrevista, você que está do outro lado aí possa despertar um pouco mais, possa criar consciência, um pouco mais de maturidade e que nessa entrevista que eu vou fazer aqui com as pessoas, você possa se sentir um pouco mais crescido, edificado, construído, desenvolvido mentalmente falando. Nós estamos aqui com o intuito de enfrentar a religião, tá? Mostrar para a religião que nós realmente existimos. Então, se você gostar desse conteúdo, vou te pedir encarecidamente que você possa se inscrever, que você possa estar com a gente, que você possa compartilhar, sugestionar, recomendar os nossos vídeos, tá? Então, um fortíssimo abraço para vocês. Eu espero muito que você goste do conteúdo de hoje. Fica por aí, hein? Já já nós voltaremos. Tchau, tchau. Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso é tudo mentira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas. Isso a gente não usa um neurônio para pensar. Se você vê alguém ressuscitando morto, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Além da Fé com Jason Ferreira. Só uma entrevista rapidinho aqui, só me responde o que é que você acha desse assunto. Você acha particularmente que na Bíblia está dizendo que Noé viveu mais de 900 anos, 950 anos e começou a ter filho com 500 anos de vida. Você acredita nessa informação? Não, eu não acho possível não. Não tem condição disso acontecer? Eu não sei se teria condição, porque eu não vivi na época, né? Mas eu acho que não. 500 anos, 900 é muita coisa. Ele começou a ter filho com 500. É muita coisa. Muita coisa, é um absurdo isso. Eu acho. É um exagero. Eu acho. Tá bom, obrigado. Consegue tua imagem lá pro nosso canal Além da Fé? Aham. Obrigadão, hein? Valeu. Bom, eu estou aqui diante de quem? Daiane. Daiane, vamos lá, com sinceridade. Você acredita que um homem começou a ter filho com 130 anos de idade, começou a ter filho com 130 anos e viveu 930 anos de vida? Não, pra ser sincera, não. Tá, e se eu te dissesse que um outro homem, ele começou a ter filho com 500 anos de idade e ele viveu aproximadamente 950 anos de vida? Pior. Você acha isso absurdo? Não, absurdo assim não, mas assim, eu não acredito. Assim, por conta da idade, sabe? Os anos que... Por quê? O que é que te vem a lógica, o que é que te vem o sentido de você não acreditar nisso? Assim, é porque assim, tô levando mais pra hoje, sabe? Hoje nós temos mais condições de vida do que na antiguidade, correto? Então você acha que essa é uma mensagem mentirosa? Eu acho que seja. E se eu te dissesse que este homem é Adão e o outro homem é Noé, do dilúvio? Não, eu pensei nesse caso também, por conta da Bíblia, né? Então, você acha assim, impossível isso? Naquele tempo lá, né? Mas naquele tempo não tinha tecnologia alguma, não tinha tanto desenvolvimento humano, nada. Você não acha que isso é um exagero? É exagero. Hã? É. Então você acha que a Bíblia é exagerada? Em algumas partes
sim, outras não, né? Tá bom. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Você concede a sua imagem para o nosso canal Além da Fé? Sim. Concede? Obrigado, tá? Bom, eu estou aqui diante de quem? Reginaldo. Seu Reginaldo, me diga uma coisa. O senhor particularmente acredita que um homem, ele começou a ter filho, tem um livro sagrado que diz aí que ele teve filho com 130 anos e ele viveu 930 anos de idade. O senhor acredita nisso? Não. E se eu disser para o senhor que um outro homem, ele viveu 912 anos de idade e teve filho com 105? O senhor acha isso impossível? Eu acho porque o ser humano não atinge essa meta, mesmo nos tempos antigos, atrás, eu acho que ele não atinge essa meta de maneira nenhuma, assim, de idade. Então, o senhor acha impossível? Falar pra isso, mas eu... O senhor tem suas desconfianças. Então, por exemplo, Adão, a Bíblia diz aqui, Adão não, mas Noé, ele começou a ter filho com 500 anos de idade e viveu 950 anos. O senhor acha isso impossível hoje? Acho impossível. E antigamente o senhor acha também que isso seja impossível? Mas em relação assim a tempo antigo, eu não posso assim, ter essa certeza, porque a gente não estava aqui, né? Assim, nós estamos vivendo mais hoje. Outra geração, né? Nós estamos hoje vivendo mais. O nosso índice de desenvolvimento humano está maior do que antigamente. Antigamente as pessoas viviam 40 anos, 30 anos, 60, 50 anos. E como o senhor acha que esses absurdos aconteceram? Eu acho. Bem, eu vou ficar sem de responder essa porque eu não faço nem ideia. Tá bom. Obrigado, viu? Bom, eu estou aqui com quem? Alexandro. Alexandro, me diga uma coisa, você pertence a alguma organização, alguma instituição religiosa? Eu pertenço à Assembleia de Recife. Assembleia de Deus, pastor José Wilton. Exatamente. Se eu te dissesse hoje que um homem chamado da religião do islamismo, Sim. o nome dele é Amir Salami, ele teve filho com 130 anos, diz o Alcorão. Ele teve filho com 130 anos e morreu com 930 anos. Você acredita nessa informação? Eu desconheço dessa informação. Estou sabendo agora que a sua pessoa está me passando essa informação. Então, mas se eu te dissesse que o livro sagrado, o Alcorão, diz que Amir Salami, ele morreu com 930 anos e começou a ter filho com 130 anos. Você acredita nessa informação? Você acha possível? Eu não acho impossível, né? Porque Abraão teve o filho com quase 90 anos, né? Mas essas informações aí, essa história eu desconheço. E se eu te dissesse que teve um outro homem no Alcorão que teve filho com 500 anos? Eu também não sei essa informação. Mas você acha que seja possível pelo menos isso? Tudo é possível, né? Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível para aquele que crê, né? Então você acha possível, por exemplo, que um homem suba em cima de um unicórnio e suba aos céus? Não, também eu desconheço. Eu conheço a palavra que Elias foi levado num carrossel de fogo, né? E você acredita que o homem pode ser levado num carrossel de fogo? Não, a palavra agora de Deus diz que a gente vai ser arrebatado, né? Mas eu digo assim, mas você, particularmente, você acredita que seja possível, dentro da física ou química, por exemplo, que um homem consiga viver tanto tempo, 930 anos? Naquela época Deus, ele deixou acontecer, né? Noé viveu 900 e poucos anos, outras pessoas que viveram no antigo, né? Viveram esse período de anos, né? Agora, por causa do pecado, a humanidade está... E nessa época não tinha pecado? Existia pecado, mas só que Deus fez o homem para viver a vida eterna, né? E se existia pecado, como é que esses homens conseguiram viver tanto tempo? É porque Deus permitiu que o homem se arrependesse, né? Mas quando o homem não se arrependeu, veio a morte, né? Espiritual. Mas nessa época não havia morte? Não havia morte porque Deus não tinha permitido, né? Mas agora Deus, ele... Na época de Noé não havia morte? Houve morte, porque quando Deus disse que mandaria um dilúvio na terra, e houve o dilúvio, né? E por que Noé conseguiu ter filho com 500 anos e viver 900 e pouco? É porque Deus preservou a vida de Noé e a sua família, né? Mas por que isso só tem na Bíblia? Não existe outros povos, outras civilizações, outras tribos, nenhum lugar na Mesopotâmia ninguém conseguiu viver essa idade somente dentro da Bíblia? É porque Deus, ele fez a sua promessa para o seu povo, né? Então quer dizer que quem é o povo dele?
O povo dele é aqueles que realmente que crê e for batizado será salvo, né? Você crê e você já foi batizado? Eu creio, fui batizado e tenho confirmação verídica que Deus ele me salvou, né? Então, se ele te salvou, você vai viver 900 e poucos anos? Não vou vir mais nesse plano terreno, né? É um plano celestial que ele está preparando. E esse plano celestial não é uma utopia, é verdade? Como é que você tem como provar isso? Eu tenho como provar porque isso aconteceu comigo, a vida espiritual, e ele confirmou, porque Paulo diz na sua Bíblia que ele confirma, o Espírito dele testifica com nós. Então, o Espírito de Deus está testificando com você, por exemplo, que você vai para o céu. Sim, porque Deus ele não pode mentir, né? E como é que é o céu? O céu, que ele disse, Jesus disse que eu vou para um lugar preparar esse caminho, que a gente não conhece. Mas como é que Deus, se ele é onipresente, como é que ele sai daqui para ir preparar um outro lugar ali? Se ele é onipresente, como é que ele pode sair daqui e ir para ali? É porque isso é simbólico. Ele não quis dizer diretamente que ia sair daqui e preparar, que na verdade o lugar já está preparado. Tá, e se o lugar está preparado, esse lugar não é aqui, Deus não é onipresente? Não, porque Deus na verdade nunca fez um plano terreno. O plano de Deus agora é espiritual. Entendeu? Desde a época que Adão pecou, que ele baniu no paraíso, ele constituiu outro Adão que veio na terra, morreu por nós na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E se esse segundo Adão que morreu na cruz por nós, se ele morreu por nós, por que ainda morremos? Não, porque ele fez a promessa espiritual, não mais física. Ah, entendi. Então tudo é espiritual, não é isso? É espiritual. Mas, por exemplo, a oferta na igreja é espiritual ou é física? É física, porque não tem como você manter uma instituição se não houver recurso. Mas Deus não mantém tudo isso? Sim, mas pronto, Deus ele faz a obra-prima, fez uma árvore, mas para que haja um banco para você sentar, se ele já fez a obra-prima, cabe a gente ter o dom, o talento de fazer daquele... Mas Deus mandou maná que caiu do céu na boca das pessoas. E por que não pode fazer isso hoje? Não, porque ele deixou o homem para que o homem fizesse da sua obra. Então Deus abandonou mesmo a obra dele? Não, Deus não abandonou. Se ele tivesse abandonado, Jesus Cristo não tinha ressuscitado ao terceiro dia, como ele tinha dito. Qual é a prova que você tem que Jesus Cristo de fato ressuscitou? Isso é uma coisa espiritual, profunda, que Deus ele não pode revelar a qualquer um. Realmente é aqueles que quer que busque e tenha fé nele que ele se revela. Mas você tem fé nele? Tenho fé sim e convicção. Então ele te revelou isso? Revelou, com certeza. Então como é que você diz pra gente aqui, pro nosso grande público, como é que ele revelou isso? Como é que foi a ressurreição? Jesus disse assim: Pai, graça te dou porque tu revelasse aos pequeninos e não grandes, porque hoje em dia a gente vê muito orgulho, ego na humanidade, então Deus não se revela. Então Deus ele se revela aquele realmente que quer se humilhar e buscar e acreditar na sua existência. Isso quer dizer que você tem o Espírito Santo? Eu tenho com certeza o Espírito Santo porque ele testifica com nós. Então se eu te perguntar agora, aonde está uma pessoa sequestrada, você sabe onde é que ela está? Aí eu não posso lhe explicar porque eu não sou Deus. Mas Deus não pode te revelar? Pode sim, mas tem coisa que Deus não revela porque é consequência que o homem faça a sua investigação. Ah, entendi. Então é tudo espiritual, né? É espiritual. Tá bom, obrigado, viu? Agradeço. Você concede sua imagem lá pro nosso canal Além da Fé? Pode sim. Muito obrigado, viu? Agradeço pela educação. Além da Fé com Jason Ferrer.